Você realmente acredita que bruxas são apenas figuras de contos infantis? Imagine caminhar por uma floresta antiga, daquelas tão densas que a luz do sol quase não beija o chão. Você está perdido, com frio, com fome. De repente, por entre as árvores retorcidas, você vê uma fumaça subindo e, com ela, uma cabana. Mas não é uma cabana qualquer. Ela se equilibra em gigantescos pés de galinha e parece ter vida própria. Você bate na porta e quem atende é uma velha. O nariz dela é tão comprido que quase toca o teto. Seus dentes são de ferro. Seus olhos queimam como brasas. Essa é Baba Yaga. E o que acontece em seguida depende inteiramente de uma coisa: o que há no seu coração. Ela pode te dar a chave do seu destino ou te jogar no forno para o jantar. Heroína ou bruxa canibal? Guia ou devoradora? A resposta é um dos maiores e mais fascinantes mistérios da mitologia eslava. Neste vídeo você vai descobrir por que Baba Yaga continua viva, nas lendas, nos jogos, nos filmes e nos medos mais antigos da humanidade. Então, fique comigo até o final, porque hoje vamos entrar na floresta onde a lógica não se aplica e só a coragem pode te salvar. Antes de tentar entender o que Baba Yaga faz, a gente precisa encarar quem ela é. E isso começa pelo nome. Um nome que já carrega séculos de contradições. A primeira menção escrita dela aparece em 1755, na gramática russa de Mikhail Lomonosov. Mas sua alma é muito mais antiga. Nascida das histórias sussurradas ao redor das fogueiras, quando o frio da floresta forçava os povos eslavos a se aquecer com lendas que ninguém ousava escrever. Vamos analisar esse nome. Baba, em muitas línguas eslavas, é uma palavra densa. Pode significar avó ou simplesmente mulher velha. Evoca sabedoria ancestral, a figura da matriarca, a guardiã das histórias e dos remédios. Pense na palavra russa babushka, com aquele som carinhoso, quase infantil de vovó. Em tradições ainda mais antigas, Baba podia ser mãe ou parteira, a doadora da vida. Mas aí vem o segundo nome, Yaga, e é aqui que a sombra começa. Essa palavra não tem uma origem clara, ela é um enigma linguístico. Mas todas as pistas apontam para algo sombrio. Em servo-croata, pode remeter a horror ou calafrio. Em esloveno, a raiva. Em polonês, diedza é bruxa ou fúria. Em outras variações, Yaga se conecta a ideias de doença, dor e serpentes. No nome dela estão unidas duas forças primordiais: a avó e o horror. A mãe e a doença, a sabedoria e o veneno. Isso não é um acaso, é a própria essência dela. Baba Yaga não tem um nome, ela é o seu nome. Ela é o desequilíbrio que só parece equilíbrio de longe. A tensão viva entre cuidado e crueldade, criação e destruição. Aquela que acolhe e depois devora. Antes mesmo de ouvirmos qualquer uma de suas histórias, só a menção do nome Baba Yaga já planta algo dentro de nós. Uma dúvida, uma inquietação. Quem vamos encontrar? A avó que nos protege ou a fúria que nos consome? A resposta é simples. Ambas. Agora vamos encarar o lado mais sombrio de Baba Yaga. A figura que por séculos foi sinônimo de terror para crianças eslavas. A Baba Yaga que caça. A bruxa canibal. A predadora da floresta. Sua aparência é matéria de pesadelo. Ela é descrita como uma velha esquelética, com o corpo curvado, disforme, as pernas finas como ossos secos. Mas é o rosto que sela o terror. Um nariz longo, curvado, tão exagerado que em algumas histórias ela o apoia no teto da cabana. Dentes de ferro, forjados para rasgar carne. E os olhos.
Os olhos queimam com um fogo interno, famintos, penetrantes, inumanos. E ela fareja, literalmente. Baba Yaga tem um olfato sobrenatural. Quando alguém se aproxima, ela ergue o nariz no ar e solta sua frase mais arrepiante. Sinto o cheiro de um russo. Essa frase não é só estranha, é reveladora. Porque ela não diz humano, ela diz russo. Como quem sente o cheiro de algo externo, estranho, inferior. Como se ela não fosse russa, nem humana. Ela é outra, mais antiga, mais selvagem. Seu modo de transporte só reforça essa estranheza. Ela não voa em uma vassoura. Baba Yaga viaja dentro de um pilão gigante, como se moesse o mundo enquanto se move. Ela o impulsiona com um pistilo pesado. E na outra mão, carrega uma vassoura. Mas não é para voar, é para apagar seus próprios rastros. Ninguém segue Baba Yaga. Ela aparece, faz o que precisa e desaparece como se nunca tivesse existido. E quando aparece, o perigo é real. As histórias são claras. Ela sequestra crianças. E o motivo é direto: para cozinhá-las, para devorá-las. Sua apetite é insaciável. E ela tem preferência por aqueles que são tolos, impuros, desobedientes. Mas há um detalhe ainda mais cruel. Para aqueles que a procuram, para aqueles que ousam bater à sua porta, Baba Yaga impõe testes impossíveis. Ela diz: limpe meu pátio em 1 hora. Separe um saco de sementes de papoula de um monte de terra até o amanhecer. Tarefas absurdas, injustas, inatingíveis. E o preço do fracasso é sempre o mesmo: a morte. Você vira o jantar dela. E seus ossos viram parte da cerca. Mas isso não é só maldade por maldade. É um filtro. Uma seleção natural mitológica. Ela devora os fracos, os desrespeitosos, os despreparados. Baba Yaga é a floresta. Não a floresta dos cartões postais, mas a floresta real, brutal, indiferente. Onde quem não conhece as regras simplesmente desaparece. Nenhuma história revela a verdadeira natureza de Baba Yaga tão bem quanto o conto de Vasilissa, a Bela. Essa é a narrativa que junta tudo: a madrasta cruel, a jornada impossível, a intuição como guia e a bruxa, que pode tanto devorar quanto libertar. Tudo começa com a mãe de Vasilissa, à beira da morte. Como último gesto, ela entrega à filha uma pequena boneca e diz: quando estiver em apuros, alimente-a e peça conselho. É só uma boneca? Ou seria a intuição herdada, o espírito da linhagem materna? Tanto faz, porque naquele mundo, os símbolos são mais reais que as palavras. Após a morte da mãe, o pai se casa com uma mulher cruel. E como em todo bom conto de provação, ela tem 2 filhas igualmente cruéis. Um dia, a madrasta apaga todos os fogos da casa e ordena: Vasilissa, vá até a cabana de Baba Yaga buscar uma chama. Não é uma missão, é uma sentença de morte. Aterrorizada, Vasilissa consulta sua boneca e ela responde: vá, não tema, vá. No caminho, ela vê os 3 cavaleiros, o branco, o vermelho, o negro. E quando chega, a cabana a encara. Baba Yaga aparece e rosna: sinto cheiro de carne russa. Quem está aí? Tremendo, Vasilissa explica sua missão. E a bruxa responde: muito bem, vou te dar o fogo, mas antes, você vai trabalhar para mim. Se fizer tudo certo, terá o que veio buscar. Se não, você será o jantar. As tarefas são impossíveis. Separar grão por grão,
limpar um pátio inteiro em uma noite. Vasilissa chora, mas alimenta a boneca. E enquanto dorme, a tarefa se cumpre. Pela manhã, Baba Yaga encontra tudo feito e não entende. Isso não era para acontecer. Mas ela honra o combinado e permite que Vasilissa faça perguntas. Sabiamente, a menina pergunta apenas sobre o que viu do lado de fora. Quem eram os cavaleiros? E Baba Yaga responde: o branco é meu dia, o vermelho é meu sol, o negro é minha noite. São meus servos fiéis. Mas então, Baba Yaga devolve a pergunta: como você completou as tarefas? Vasilissa responde com humildade: foi pela bênção da minha mãe. Silêncio. A palavra bênção ecoa no ar como um trovão no meio da floresta. Baba Yaga se enfurece. Ela não tolera nada abençoado em seu domínio. Fora da minha casa! Eu não quero abençoados aqui! Mas mesmo furiosa, ela cumpre sua palavra. Entrega a Vasilissa um crânio com olhos flamejantes. Aqui está o seu fogo. Vasilissa volta para casa. Coloca o crânio no centro da sala e os olhos se voltam para a madrasta e as irmãs, queimando-as até virarem cinzas. Livre, Vasilissa segue em frente. Torna-se uma costureira tão habilidosa que acaba se casando com o Zar. E Baba Yaga? Ela não foi a vilã, nem a heroína. Ela foi a prova. A força que separa o digno do despreparado. A que dá ferramentas depois de testar a alma. A que te coloca diante da morte para ver se você merece continuar vivo. Das florestas densas da Europa Oriental, a cabana com pés de galinha caminhou, passo por passo, até os nossos dias. Hoje, Baba Yaga vive onde menos esperamos, nos filmes, nos jogos, nos quadrinhos e até nas discussões sobre o papel da mulher na sociedade. A apropriação mais conhecida, John Wick, o assassino implacável apelidado de Baba Yaga. Mas atenção, no filme ele não é o bicho-papão, ele é o homem que você manda para matar o bicho-papão. A comparação tenta capturar o medo que ela inspira, mas falha, porque John Wick é um executor. Baba Yaga é uma força da natureza. Ela não cumpre ordens, ela julga almas. Nos games, ela aparece em Rise of Tomb Raider, numa expansão onde o mito vira terror psicológico. Nos quadrinhos de Hellboy, ela é uma inimiga antiga e quase invencível. Na literatura, reaparece em recontos modernos e distorções místicas. Mas talvez o mais interessante seja o que ela se tornou fora da fantasia. Hoje, muitas vozes a enxergam como um ícone feminista. Num mundo de princesas envenenadas, dormindo, presas em torres, Baba Yaga nunca precisou ser salva. Ela é a senhora da própria floresta. Não responde a reis nem a deuses. Não é jovem, bela ou doce. É velha, temida e livre. Ela guarda um conhecimento antigo, e os homens, sempre eles, ainda precisam ir até ela. Ainda precisam se curvar diante da sabedoria que não se ensina. Aquela que só se encontra no limiar entre a vida e a morte. E é isso que torna a Baba Yaga tão poderosa. Ela sobrevive, ela muda, ela engole o que for necessário para continuar existindo. Ela é o pesadelo que nunca some, porque ele é necessário. Para cada nova geração que se acha pronta, ela vira a casa, testa, julga e decide quem passa e quem desaparece. Se você chegou até aqui, então talvez tenha sido aceito. Mas a floresta não esquece, e Baba Yaga nunca está longe demais. Se essa história te prendeu, se esse tipo de conteúdo te move, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Você teria coragem de bater na porta da cabana? Ou seria só mais um crânio na cerca? Então, depois dessa travessia pela floresta escura, quem é Baba Yaga? A avó carinhosa ou a bruxa canibal? A mentora sábia ou a devoradora de almas? A verdade é que ela não é uma coisa ou outra, ela é as duas, ao mesmo tempo.
Ela é a própria natureza, bela e aterrorizante, doadora de vida e ceifadora. Ela é a floresta que pode te abrigar ou te perder, o fogo que pode te aquecer ou te consumir. Baba Yaga não é boa, nem má. Ela é um espelho. Ela reflete aquilo que há em quem a encontra. Aos tolos, aos arrogantes, aos impuros de coração, ela aparece como um monstro. Aos corajosos, humildes e determinados, ela se revela como guia. Ela não julga pelos nossos códigos. Ela obedece a uma lei mais antiga, mais profunda, mais real. Ela é a guardiã do limiar, a parteira da transformação, a força que te obriga a atravessar a escuridão, não só a da floresta, mas aquela que você carrega dentro de si. Ela é um dos arquétipos mais complexos e duradouros da mitologia humana, e seu maior ensinamento é este: não existe crescimento sem medo. E muitas vezes, a verdadeira sabedoria se esconde atrás da face do terror. Se você chegou até aqui, obrigado por caminhar comigo nesta jornada. E se esse tipo de mergulho sombrio e fascinante pela mitologia te move, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. No Mitoverso, toda semana, abrimos a porta de uma nova lenda. E agora, uma última pergunta. Se você tropeçasse na cabana de pernas de galinha e Baba Yaga abrisse a porta, o que seu coração diria a ela? Deixe sua resposta nos comentários.